Boa noite. É para a turma dos calouros de medicina? Boa noite, pessoal. Sim, Boa noite. primeiramente, meu nome é Silvana Gomes, sou do núcleo. Deixa eu só terminar de admitir aqui algumas pessoas, certo? Sil, me coloca como anfitriã que eu te ajudo a admitir. Pronto. Agora acho que eu já admiti todo mundo, Pri. Gente, mil perdões, entrei em uma outra reunião, não estava entendendo nada, porque que não tinha entrado ninguém ainda. E aí, fui olhar aqui meu Zoom. Todo mundo está me escutando direitinho? Estamos sim, Sil. Então, gente, me desculpem mesmo, foi uma falha minha aqui, tá? Prontinho, já admiti todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para este momento. Meu nome é Silvana, eu sou coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade Santo Agostinho. Nesta noite estou representando o nosso coordenador de Direito, tá? Elias Seibert, ele que estaria aqui com vocês neste momento, mas não pôde comparecer. Então, estarei conduzindo neste momento, gente, a palestra. Deixa eu só ir admitindo aqui as pessoas. Já irei passar a palavra para o nosso palestrante, certo? Neste momento, vou passar a palavra para o doutor Felipe Dantas. Ele que é médico formado pela UFBA, mestrando em biociências pela UFBA, MBA em gestão em saúde, residência médica em clínica médica e oncologia clínica, atualmente professor do nosso quadro da FASA e também da Universidade Federal da Bahia e oncologista clínico da AMO. Estou passando a palavra neste momento para o doutor Felipe. Boa noite, obrigado, Suzana, obrigado pelo convite da FASA para fazer essa aula para vocês. Obrigado por tudo mesmo, foi bem surpresa para mim falar sobre um tema que eu acho bem interessante, que é o médico do futuro, né? Foi me pedido para falar sobre o médico do futuro. Deixa eu desligar esse estranho aqui. Oxente. Deixa. E posso compartilhar a tela? Sim. Eu não vou poder usar o fundo, viu? Porque aqui não tem nenhuma parede mais escura. Não deu errado, não sei se é o computador as paredes, mas esse fundinho bonitinho aí que o povo está usando aqui não rolou, não. Nem se preocupe, doutor. O meu também está aqui desconfigurado. Graças a Deus que eu consegui entrar na reunião. Vocês viram aí a dificuldade que eu tive no início, mas deu tudo certo. No final dá tudo certo. Não tem isso, não. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu jogar aqui
aqui para o lado. Então, começando, né, eu vou falar um pouquinho sobre o médico do futuro, meio que da forma como eu entendo e como eu venho estudado aí ao longo dos anos. Primeiro, porque não está passando. Como é que será o médico do futuro, né? Então, a gente não faz a menor ideia e não vai saber. Não tem como saber como vai ser o futuro, e aí eu vou embasar isso em algumas teorias aqui. Tem vários estudiosos que colocam ser bem improvável a gente saber o futuro. A gente tenta prever, tem muita gente que vive da ideia de passar a ideia de que consegue prever e não consegue prever nada. Eu trouxe alguns exemplos aqui de previsões bem-sucedidas, para não dizer o contrário. Então, primeiro, né, em 1977, Ken Oslow falou que não há nenhuma razão para alguém querer um computador em casa. Então, errou feio. Outro colocou que acredita que o mercado não vai conceber mais do que 5 computadores em 1943. Bill Gates, em 1989, então não é qualquer pessoa, colocou que nós nunca vamos desenvolver sistemas operacionais de mais de 32 bits. Hoje a gente passou longe disso. Em 2 anos o problema do spam será resolvido, também Bill Gates em 2004, e o spam está aí bombando. 200, 500 dólares, tudo subsidiado, com um plano e tal, falando do iPhone, no lançamento, dizendo que não ia para frente, errando feio, total. Os americanos precisam do telefone, mas nós não. Isso foi falado por Sir William Preece, da Agência Britânica dos Correios, em 1876, colocando que tinha muitos garotos mensageiros, achando que isso era o futuro. Robert Metcalfe, colocando que previa uma internet crescendo como uma supernova e explodindo em meados de 96 por colapso total, e também até hoje. Em 1946, o fundador da Century Fox, colocando televisão não tinha futuro, porque todo mundo vai enjoar de ver essas caixas de madeira toda noite. E um coordenador da Comunicação Federal dos Estados Unidos também falando que não tinha chance nenhuma de ter satélites espaciais no mundo e tal. Então, assim, isso é só para mostrar, ninguém prevê nada, e a gente vê todo dia na televisão que ninguém prevê nada. Então, esquece essa questão de achar que você vai acertar como é que vai ser o futuro. A gente teve aí grandes empresas como a Atari, Orkut, que todo mundo achava, a comunicação vai ser, acabou, ninguém fala mais nada, Kodak implodiu, Blockbuster, não existe mais, tudo fechou, Compaq era uma grande empresa de computadores até 2010 no mundo inteiro e faliu. Então, a gente não tem como prever grandes mudanças, nem a curto, nem a longo prazo, e provavelmente vocês se formarão daqui a 6 anos, as coisas vão estar um pouquinho diferentes, ou não. Alguns livros que embasam essa teoria de não previsibilidade do futuro, o primeiro dele é Rápido e Devagar, está no meu entender, um dos melhores livros que eu já vi na vida. É um livro complexo, meio chato, grosso, grande e denso. Tem teste para você fazer e tal, de Daniel Kahneman, que é um psicólogo que estudou o pensamento, e ele meio que prova nesse livro, e por várias razões, que você não controla nem sua cabeça, quanto mais a dos outros, ou prever o futuro, ou entender como é que vai ser, que a gente é muito mais controlado pelas situações sociais do que entendendo o futuro, do que a gente controla nas situações. Outro é Nassim Nicholas Taleb, que é um trader, né, mexe com ações e acabou virando filósofo. O sonho dele sempre foi ser filósofo. E hoje escreveu uma gama de livros, esses 4 são os mais famosos, e sempre colocando a imprevisibilidade da vida e de várias questões, desde menores até grandes questões mundiais como imprevisíveis. Então, realmente não dá para prever o futuro. Então, a gente faz o quê? A gente tenta
metralhar tudo para ver se a gente acerta em algum canto e se sai melhor no futuro imprevisível. Então, a primeira coisa que eu trouxe, que eu entendo que seria interessante, é o que a gente tem que ter no futuro como médicos, vocês serão futuros médicos, independente de quando. Então, o que a gente tem que ter no futuro, tem que ter hoje e deveriam ter tido há mais tempo os médicos do passado, são coisas que desde Hipócrates todo mundo deveria ter. E a gente sente falta no mundo de hoje, quando a gente vai se consultar, quando algum parente vai para o médico, emergência, para o hospital. Então, você não precisa adivinhar o futuro. Vamos começar do básico. Acho que se você tiver empatia pelo paciente, cordialidade, se você se preocupar com o outro, como você se preocupa com um ente querido, você vai dar um grande passo para frente para você se empenhar no dia a dia para tratar aqueles pacientes melhores do que muitos hoje vêm tratando. Assim, infelizmente, a gente vê uma queda grande na qualidade de todos os profissionais de forma geral, percepção, assim, acho que bastante diversa. Se você tiver proatividade, se você correr atrás de um exame de um paciente, se você se preocupar em ver se esse paciente vai realmente comprar o remédio ou não, vai usar o remédio ou não, se tiver disposição de encaixar um na hora do seu almoço, porque é realmente uma urgência. Eu vou ficar sem almoçar o tempo todo? Não, não vai não. Eu almoço todo dia, tomo café todo dia, vejo minhas filhas, levo para o colégio, vida normal. Não estou matando ninguém a grito. E a maioria vive bem, reclama muito, porque o médico gosta de reclamar. O pessoal que trabalha aí com a gente sabe, né? Os médicos na fase são os que mais reclamam, né? Dos professores, com certeza, né não? Com certeza. E então, mas a gente vive bem, mas você tem que ter uma questão de proatividade, de disposição, vontade de ajudar mesmo, de cordialidade com o outro. Não só em medicina, mas acho que tudo. E isso não precisa ser no futuro. Você pode ser desde já, desde quando você viu o primeiro professor, o primeiro paciente na sua frente. Isso são coisas que você deve levar para a vida. Outra coisa que os alunos, médicos se preocupam muito é com a tecnologia. Você vai para alguma reunião de médicos, seja ela científica ou não, e está todo mundo falando que a radiologia vai acabar, a cirurgia vai acabar, o robô vai operar sozinho, o mundo vai explodir, você vai ficar desempregado. É um drama doido, assim. Dá para distribuir Rivotril para todo mundo que vai querer. Forma um drama muito maior do que é. Até hoje, a tecnologia não substituiu nada na medicina, absolutamente nada, desde 1800 e pouquinho, e vem ajudando, vem melhorando o tratamento, vem facilitando o trabalho, vem facilitando o trabalho do cirurgião com robôs que deixam a mão tremendo menos, do oncologista que faz teste genético para químio, do patologista. Então, a tecnologia vem auxiliando muito. Um dia, quem sabe, vai substituir alguma coisa, talvez, mas não é o foco. O foco é você aprender a lidar com essas tecnologias para te auxiliar. Não dá realmente para você ficar fora, não saber fazer um pedido de teste genético, não saber operar, pelo menos por videolaparoscopia. Então, aqueles cirurgiões que não operam por vídeo, hoje estão ficando meio fora do mercado. Então, você tem que estar a tecnologia como seu aliado na sua profissão para facilitar a vida e não atrapalhar. Então, deixar esse drama de que o mundo vai acabar e que não vai ter mais nada. Vocês vão ouvir de muita gente. E aí eu comecei a fazer uma listinha, pensando na aula, depois que Pedro me falou, e acabou que ficou 10, eu achei bonitinho, aí, né? 10 é um nome bonitinho, fiz 10 dicas para quem está entrando aí na tentativa de melhorar a perspectiva futura. Primeira coisa é diversificar as habilidades mesmo. Zezé Polessa é médico, essa criatura aqui, que eu não sei o nome, eu sempre esqueço, mas é médico, formado, atuante, os dois. Ele é oncologista. Vocês estão vendo minha setinha, né? Passando aí, que eu habilitei para... É oncologista, então, assim, a gente teve um prazer de, nos 25 anos da AMA, ele foi palestrante, e ele colocou que ele começava a gostar de escrever e dar palestra, hoje ele faz mais isso do que oncologia. Isso é um colega que é campeão brasileiro de karatê 5 vezes, campeão pan-americano e toca zabumba numa banda de forró de verdade. Ele não toca por prazer, ele não é atleta por prazer. Ele compete em competições nacionais, internacionais,
Ele toca numa banda, ele tira férias todo junho. Eu conversei com essas criaturas que eu botei as fotos aí, os colegas, e me permitiram, não vou citar nomes, entrar em detalhes, mas assim, ele tira férias todo junho e viaja ao Nordeste tocando na banda. Esse é um colega que é pintor mesmo, já fez algumas exposições. Uma escritora, já está no 3º livro, o primeiro vendeu mais de 200 mil cópias. E um colega também, esse é uma foto menorzinha, mas esse aqui da guitarra vermelha, é aqui de Conquista e toca no carnaval, quando tinha carnaval, antes da pandemia, em trios relativamente famosos e tal, e é médico que trabalha e tira férias na época do carnaval lá e ficava 20 dias lá, peri-carnaval em Salvador. Então, são coisas que... mas eu não sou artista, não sei fazer nada. Então, comece a tentar fazer. Não fiquem reféns de uma habilidade só. Isso é meio estressante. Eu só sei ser oncologista. Aí, se eu explodir a oncologia, você não sabe ainda o que fazer. Isso deixa uma ansiedade grande. Eu vejo que os colegas que ficam presos a uma habilidade só são mais ansiosos, com medo de perder emprego, com medo de ter problema e tal. Eu fui professor de matemática do Sartre durante a faculdade de medicina e eu sempre pensei que você tinha que ter pontes de sair, não ficar dependente de grandes coisas. Hoje, assim, eu me dedico muito a ser professor. Eu sou professor 5 turnos na semana e 5 turnos eu sou oncologista. Então, acho que vale a pena começar a pensar em diversificar suas habilidades ao longo da vida. Outra coisa para a vida, quando você for ingressar no mercado de trabalho, você vai para qualquer profissão, tentar mesmo ao máximo ter 2 ou 3 fontes de renda. Não é a fonte da internet, pelo amor de Deus, certo? Ganhe quantos mil lá por mês fazendo negócio do youtuber, pelo amor de Deus. Fonte de renda. Você ser empregado de uma grande empresa, empregado de 2 grandes empresas, de 3 grandes empresas. Você ter seu consultório particular e trabalhar no hospital. Ter renda mesmo. Se o hospital explodir, você mantém sua família com outro emprego. Se a faculdade falir, vai para o outro. Se o site que você trabalha, se a empresa que você ajuda, você ter mesmo possibilidades. Isso também traz mais tranquilidade na vida do médico, porque é ansioso na questão de ficar no consultório, vendo se vai chegar, não vai chegar, se vai dar dinheiro, se não deu dinheiro, se esse mês eu pagar a conta do consultório ou não, se o aluguel deu para pagar ou não. Infelizmente, medicina não está mais para nadar de braçada como antigamente, que todos os médicos eram donos de metade das fazendas de Conquista e milionários, trilhardários. Então, é trabalho mesmo de produzir, você tem que produzir, então fica na ansiedade doida. Na pandemia, assim, trouxe muito alerta para médicos já antigos, assim, os consultórios fecharam todos, não tinha ninguém batendo na porta e era R$0 no fim do mês, e tinha as contas para pagar, as coisas para fazer. E não foi só no mercado imobiliário, comercial, os médicos tomaram uma pancadazinha bem interessante para quem vivia num mundo que achava que era todo mês aquilo e acabou. Então, tente mesmo diversificar nas habilidades, nas fontes de renda. Na questão de gestão pessoal, é uma coisa que eu lidei bastante. Assim, eu fui preceptor da residência em Salvador durante alguns anos, e esses casos, esse caso A, porque eu não vou citar o nome das pessoas, mas assim, todo mundo que saía da residência me ligava para tentar falar sobre os contratos, sobre como vai fazer e tal. O primeiro, um colega que fez um contrato com uma empresa de oncologia grande, feliz da vida. O cara sai da residência ou forma e quer mostrar um contrato e vê o contrato, ele só olha o dinheiro no contrato, não vê mais nada. E esse colega assinou um contrato maravilhoso de milhares e milhares de reais e achou fantástico. Ele só fazia sorrir para as paredes, até que 6 meses depois, esse contrato, ele começou a ver os erros, né? A primeira coisa era só de 6 meses, 6 meses depois o salário dele foi reduzido a 1/4. E ele não podia pedir demissão sobre multa de R$2 milhões, isso em 2017. E aí entrou em desespero, porque assim, ele era obrigado a ficar com um salário bem abaixo do mercado, ou ele pedia para sair com a multa de 2 milhões, que ele não sabia de onde é que ia tirar. Ficou se amarrado todo, foi para a justiça, uma confusão doida. O colega ficou uns 3 anos bem estressado.
com a esposa, problemas familiares, e aí a maioria sabe que problemas familiares e problemas econômicos dentro da família são bem imbricados. Então, primeira coisa, aprenda a fazer sua gestão pessoal, não economize na feitura de um contrato, na avaliação de um contrato, contrate bons advogados. Suzana está aí para não me deixar mentir. Não dá para pegar o mais baratinho, o médiozinho. São coisas que tem que ter um conhecimento por trás. As vírgulas no lugar errado, dá tudo errado. Passei por uma situação semelhante, montei uma clínica em Conquista junto com o hospital e era um contrato que tinha brechas por dois lados, brecha para o nosso lado e brecha para o hospital também. E acabou que o trem desandou todo em 2018 e encerrou. Então, são coisas que você aprende na pancada, você não precisa tomar as porradas para aprender, acho que vale a pena estudar. E, assim, a questão do MBA que eu fiz de gestão foi muito questão pessoal mesmo, que eu gostava e queria aprender, acho que vale a pena. Agora, depois, não sei, quando vocês se sentirem confortáveis, mas vale a pena estudar gestão pessoal, ter noção das coisas de finanças de sua casa. E o caso mais engraçado, e triste, engraçado, foi de um colega que ele foi fechar um contrato com uma grande empresa de oncologia e me ligou para saber, como eu era preceptor e conhecia muitos colegas egressos da oncologia, ele me ligou para saber quanto é que estava se pagando no mercado em média de oncologia, isso foi em 2019 agora, e eu falei tanto, aí eu falei, é bom para você e tal, ele, rapaz, não sei, porque eu não sei quanto é que eu ganho no meu emprego atual. Eu falei, como é que é? Não sei quanto é que eu ganho, assim, vai pagando, eles pagam a cada 7 dias, eu nunca, assim, não somo, assim, para ver, não, é minha esposa que toma conta lá, o cara não fazia ideia quanto é que ele ganhava em média no ano para saber, porque esse novo emprego ia pagar fixo, ele não fazia ideia. Depois de uma semana que ele me ligou, ele falou, velho, e tal, como é que eu não sei? Eu falei, pois é, eu estou, assim, abismado, mas são coisas que parecem irreais, mas quando a gente fuça, e como eu trabalho muito com estudante agora com vocês e tem turmas formando, trabalhei muito com residente e tenho muitos amigos, tanto na Salvador quanto São Paulo. O pessoal não tem noção nenhuma. Medicina é um curso que não tem nenhuma matéria de administração. A gente conversou isso já com Priscila e tal, a gente está dando bola com ela, mas não tem nada, então sai muita gente perdido mesmo no sentido financeiro pessoal. Então, acho que vale a pena estudar durante a faculdade, depois aprender, mexer pelo menos com sua questão pessoal, seu consultório, sua casa, ter algum nível de gestão mínima. O quarto ponto que eu trago é cuide de você, da sua saúde mesmo mental, exercício, alimentação, durma bem e tal. Cuide de você. Eu falo, e tem gente que não gosta, mas assim, o médico é igual pedreiro, igualzinho. Se o médico gripou e está lá de cama, ele não vai trabalhar. Se ele produz, faz a consultória, ele vai ter dinheiro. Se ele não produz, não vai ter dinheiro. Não tem mais espaço para achar que vai pagar um seguro. Tem um bocado de gente, pague R$200, R$100. Se você internar, você recebe tantos mil. Se você não tem, vai ter um bocado de gente vendendo isso. Conheci já 3 ou 4 e ninguém recebeu nada porque estava na linha do contrato e tal. Inclusive, uma grande empresa me procurou em 2012 ou 13. Fiz o seguro, porque achei maravilhoso e tal, mais uma pancada na vida. Só que eu recebi o livro, o manual. Quando você faz um seguro, você recebe um manual. O manual tinha 200 e poucas páginas. Aí eu li o manual inteiro. Eu li o manual de carro, o manual de tudo. Eu li o manual lá do seguro e estava tudo ao contrário da apólice, porque na hora de assinar veio só uma apólice lá de umas 4, 5 páginas, que era toda linda a apólice. E aí no manual estava tudo errado. Eu chamei lá o corretor e tal, falei, rapaz, está tudo errado aqui, está dizendo que paga, não paga, está tudo diferente. Ele você leu mesmo o manual? Eu fui li. Ele, então eu vou ligar lá na empresa e pedir para cancelar seu seguro. Eu falei, é simples assim, ele porque ninguém lê, não, mas se você leu, eu vou cancelar. E cancelou, facinho assim, devolveu tudo que eu tinha pago 100 meses. Foi tão surreal, eu acho, eu ter lido o negócio, não deram trabalho nenhum, deram 1000 cartas de desculpa e tal, empresa internacional. Então, esqueça essa questão de que achar que você vai estar seguro pela mão dos outros. Você vai estar seguro se você tiver saúde mental, física e tal, para estar trabalhando e estudando e se preparando para a vida mesmo. Sem trabalhar lá, dificilmente você vai ter uma vida tranquila. Então, nada de enlouquecer, de trabalhar e esquecer a parte mental e física. Eu vou falar isso mais adiante.
Outra coisa que o estudante tem que saber, e eu acho que isso é bem, bem importante, você não precisa ser bom médico e deve ser um bom médico só depois que você formar, não. Você precisa hoje, a partir de hoje, todo mundo está te olhando porque você passou na faculdade de medicina. O professor está te olhando, então, assim, essa semana eu discutindo um caso com a dermatologista aqui de Conquista, um caso relativamente simples, mas que estava dando tudo errado porque esse paciente estava passando em pessoas ruins mesmo. E aí, na discussão, o colega falou assim, mas rapaz, tal, e como é que vai para fulano? Fulano era ruim desde a época de São Tarcísio, onde hoje é a Santo Agostinho. Então, assim, desde a época de colégio, a gente cria referências, né? Cria referências da época de colégio, da época de faculdade. Essas referências não são feitas no dia que você forma, no dia que pega o canudo. A referência se cria ao longo da vida. Você se forma uma pessoa ética e bem reconhecida na sociedade, então, ao longo da vida. Não é quando você formou, porque você fez residência na USP, ou sei lá onde, que você já virou reconhecido. Crie relações desde cedo. Faça política na palavra como política bonito, da política de verdade, de você ter relações, ter conhecidos. E ao longo da sua vida de crescimento, da faculdade, residência e tal, você vai criando raízes e um dia você vai ver que tem muita gente de olho em você mais do que você sabia. Isso me surpreendeu e eu coloco isso assim, isso tudo é muito baseado nas experiências pessoais e leituras, né? Mas isso me surpreendeu, por exemplo, porque eu optei por fazer residência de oncologia em Salvador. Eu acompanhava desde o terceiro ano um grande grupo de oncologia lá e me orientou a ficar em Salvador e os preceptores da residência estavam vindo todos de fora. Eu fiquei lá e no final da residência, assim, eu fui chamado para trabalhar em quase todas as clínicas de Salvador. E colegas muito bons, e talvez muito melhores, vindo do Sírio e tal, não foram chamados, não pela falta de técnica, mas um dos chefes mais próximos falou, Felipe, assim, eu conheço você do dia a dia, eu sei como é, que se você estoura, não estoura, se você briga, grita, se você chegar atrasado ou não. Isso o título não mostra para a gente. Então, a gente fica com medo, como gestor do serviço, de pegar um cara que tem um currículo brilhante, mas a gente não sabe se ele vai chegar atrasado, se ele vai dar trabalho burocrático, trabalho administrativo. Então, me surpreendeu, porque, assim, e hoje que eu tenho uma clínica aqui que é um braço da AMO, né? A gente tem medo disso, a gente chama quem saiu egresso da UESB, que a gente conhecia, da Santo Agostinho, da UFPA, pessoas que a gente conhece mais tempo e sabe que tem uma coisa por trás a mais do que simplesmente o título ou o conhecimento. Então, isso é importante em todo lugar que você passar. Tem que saber inglês, assim, as coisas que eu fico meio revoltado, eu fiquei até pensando se eu coloco isso ou não, que se para mim isso é tão básico, mas ainda tem gente que acha que não sei o quê, que hoje tudo traduz. Então, assim, o UpToDate, que é um grande site, ou sei lá, um portal de conhecimento, é em inglês, a New England em inglês, Nature em inglês, Lancet em inglês, as maiores revistas do mundo. E o tradutor do Google bota discharge como descarregada, ainda melhorou, porque antes era descarga. E discharge em medicina é alta hospitalar. E aí, há mais ou menos uns 8 meses, uma criatura dando uma aula no 8º semestre, falou, o paciente foi descarregado, não sei o quê, descarregado. Por quê? Porque assim, não tinha noção lá, botou para traduzir e foi levando do jeito que dá. Então, isso é inadmissível. Você vai para um congresso e não está tendo noção do que é alta hospitalar e descarregada na rua. Então, não dá. Assim, você tem que ter um mínimo para ler, não precisa ser fluente, sair matando. Tal. O meu inglês não é nada demais. Mas tem uma noção porque as traduções, infelizmente, talvez no futuro melhore muito, mas ainda traduções de páginas, de artigos, sai cada coisa terrível. Isso aqui, alguém sabe dizer o que é? Bota no chat. Nada, alguém quer levantar a mão, falar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Nada. São linguagens de programação, né?
Eu vou aprender programação. Eu estou tentando. Eu tomei umas 3 pancadas já. Na pandemia, eu me matriculei num curso básico do Google de programação, e bem básico. Na primeira aula, o professor mandou fazer um negócio lá, que era botar um índice, não sei aonde. Eu não fazia ideia como é que colocava e tal, nada. Então, eu falei, eu preciso de um básico mais básico do que esse e tal. Estou procurando, mas é uma coisa que, assim, vai chegar. Eu tenho um grande amigo no AC Camargo, que é cirurgião oncológico, e se destacou muito, e cresceu muito. Ele está trabalhando com programação em saúde, e aí são reportagens da Newsweek e da The Economist, todos de julho, um de julho, outro de final de julho, colocando da inteligência artificial, programação em relação a sistemas de saúde. Então, vai chegar, isso aí realmente é mais para o futuro, mas eu acho que é uma coisa interessante, e que da minha geração, né, que eu estou falando de geração, mas estou falando velho, a gente é analfabeto assim, em tudo, em essas plataformas digitais todas, e a pandemia foi que eu tentei diminuir esse analfabetismo meu aí. Eu acho que é interessante tentar agregar informações, tecnologia, programação à medicina. Isso, para mim, é uma das coisas poucas que a gente pode prever do futuro, aí baseado no passado, né, que muitos falam. Não passe nunca, e vocês vão lembrar disso, eu espero que lembrem, de 60 horas semanais de trabalho. O problema do médico e de algumas outras, alguns trabalhos de pessoa física autônomo, né, e que tem plantão noturno, é que você pode fazer o que você quiser. Durante minha semana recorde de trabalho, e graças a Deus eu enlouqueci, surtei e caí a ficha. Com uma semana eu trabalhei 126 horas. Aí sábado de tarde eu cheguei em casa, isso lá na época de residência, e chorei a tarde inteira, assim, do nada. Tal. Minha irmã perguntou, tá chorando por quê? Eu falei, não sei não, tô chorando, deixa eu chorar. Então a gente vai numa maluquice de ganhar dinheiro, de juntar dinheiro, de dar plantão, oportunidade, não sei o quê, é maravilhoso, a gente formou, vai ganhar dinheiro, e fica trabalhando que nem um burrinho aí, só que o burrinho tem hora que cai e morre. Isso não tem sentido. Outra coisa que me marcou muito quando eu mudei para a Conquista, eu jogava tênis com um senhor de 82 anos. Você vê, meu nível de tênis não é tão bom, mas assim, o cara jogava bem mesmo. E 82 com cara de 60, duro, correndo na quadra, coisa impressionante. E aí no terceiro, quarto dia que eu estava lá, terceiro fim de semana que eu jogava com ele e tal, ele falou, rapaz, tal, você não veio tal dia? Eu falei, não, porque eu estava de plantão. Quando eu mudei para a Conquista, dava um plantão um sábado de noite, de 15 em 15, de UTI. E aí ele falou, rapaz, não precisa disso não, vai trabalhar de noite, acaba com a gente, tal, não precisa não, tal. Eu falei, mas tal, e, pô, não, mas tem que dar, né, tal. Ele, não tem não, a geração de vocês formaram com 25, 30 anos, e vocês vão trabalhar até 70, tal. Vocês vão ter uns 40 anos de trabalho. Minha geração, ele falando dele, né, minha geração é que tinha que enlouquecer mesmo, e o povo enlouquecia por outras coisas, porque a gente formava com uns 35 e tinha que aposentar com 55, porque com 60, 65 estava morrendo. Então não dava tempo de trabalhar, tinha que trabalhar atochado ali, em 25 anos enlouquecendo. Então precisa não, vocês vão ver muito e tal. E assim, fiquei pensando isso e tal, fui largando, e depois de uns 2 meses eu larguei o plantão, desde 2012 que eu não dou plantão nada de noite. E tem vários estudos, esse é do NHS, da Inglaterra, mostrando que assim, dormir pouco é prejudicial à saúde. Não tem negócio de vou recuperar à noite, que eu durmo de dia, tal. O plantão noturno é uma merda. E trabalhar mais de 60 horas talvez seja uma das coisas que a gente vai ter certeza que a gente vai arrepender. Tem vários estudos de paliativismo, eu faço paliativismo também, não como profissional, não tenho título, nada, é por estudo mesmo, por estar imbricado com oncologia. Sempre o paciente vai reclamar, achar que trabalhou muito, que devia ter trabalhado menos, devia estar mais com o filho, mas aquelas coisas meio clichê, mas que é verdade. Então, tentem não passar de 60 horas, porque nenhum outro emprego paga. Você não pode virar, você é bancário, eu quero trabalhar de madrugada, o patrão não vai deixar. Eu quero ir para a audiência 3 horas da manhã, não vai deixar. Mas médico, fisioterapeuta, porteiro, vigia, tal. Quando você consegue fazer um caixinha e você vai entrando naquela rotina que você nem sabe mais o que está acontecendo com sua vida, e só vai perceber lá na frente e já esbagaçou um bocado de coisa. A nona coisa que eu acho muito interessante, abriu minha mente muito quando eu fui para a USP, fui para a C Camargo, fiquei um tempo lá,
Abre a mente, assim, mesmo que você não queira morar numa capital, num grande centro, conheça, vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer grandes centros, centros de referência, para você tentar botar na sua cidade, se você quiser viver numa cidade de menos referência, tentar se aproximar ao máximo do que é referência. Eu quis voltar eu sou de Conquista, mas assim, no início eu não queria voltar e tal. Depois eu quis voltar, assim, foi quando minha avó, de 80 anos na época, me ligou dizendo que tinha chegado do oncologista, ela teve um tumor de língua, não morreu por conta disso, tal, tratou, e até tratou comigo quando eu voltei, mas ela falou assim, tal, eu fui 6 horas e tal, aí, mas cheguei agora, 10 horas. Eu falei, pô, 6 horas e abre 6 horas? Não, é porque é ordem de chegada. Eu falei, como é que é? Não, a clínica de oncologia é ordem de chegada lá, tal. Isso em 2010, 9. Eu falei, rapaz, não existe, assim, uma senhora de 80 anos, com suspeita de câncer, vai 6 horas da manhã porque é a hora de chegada. Ele disse que foi a 7ª, porque tinha gente que vinha das vans, não sei aonde, 5 horas da manhã, para ser atendido. Isso, convênio e tal, não tinha nada de SUS. Então, assim, conheça coisas de ponta e não perca o laço com isso. Sendo as coisas mais interessantes que eu vejo do Congresso. Eu falo, Congresso para estudar e tal. Congresso é para você manter a sua ligação com grandes centros, para você não começar a fazer coisas medíocres. Ler, estudar, você estuda no livro, artigo, na internet hoje, mas conheça e mantenha a ligação. Toda vez que eu vou em São Paulo, eu vou na USP, visito colegas, vou no Sírio, visito colegas, na Camargo, marco reuniões para manter perto dos grandes centros e não esquecer da melhor medicina. Tentar trazer o que é melhor para cá, porque você vai acostumando, quando você se distancia, você vai acostumando a fazer as coisas mais medíocres. Isso é prática e não se esqueça disso. Assim. Vai atrás, conheça, sabe o que é bom. Isso é bem interessante. Tente internacionalizar seu diploma, isso é difícil, Vitor Zohan, mas assim, tente, continuo tentando. Isso é interessante para abrir o mundo. Quero passar 6 meses na Espanha, quero passar 6 meses na França, quero ficar 3 meses nos Estados Unidos só estudando e tal. Quando você tem um diploma internacional, uma validação internacional, isso se torna bem mais fácil do que pedir alguém para acompanhar. Isso não é muito aceito, a gente sempre dá um jeitinho no Brasil. Meu tio trabalha no Sírio, eu vou lá acompanhar ele. Isso não existe fora daqui. Não tem um tio na Europa, você não entra lá no hospital e vai acompanhar, você tem que estar todo documentado. Então, isso facilita fazer uma coisa diferente. E vocês estão no momento, né, os recém-ingressos aí, recém-ingressos, né, não sei, não faço a menor ideia. Quem entrou agora? Um momento feliz da vida, né? Para mim, quando eu passei no vestibular, acho que eu fiquei 7 dias sorrindo para a parede mesmo, acordando sorrindo, olhando sorrindo. Era bom dia para todo mundo, tal, naquela felicidade do mundo inteiro. Mas depois de 1 mês ou 2, você já começa a xingar um bocado de professor, reclamar que tem prova e tal. E aí assim, aí eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, hoje é o melhor dia da minha vida, quando eu formei. Foi assim, espetacular e tal. Aí foi 1 mês sorrindo e tal. E aí, depois de 1 mês, você já toma lá umas pancadas na residência ou nos primeiros plantões e tal. E aí, quando a felicidade vai ser quando acaba a residência, vou só atender privado, vou atender meu consultório, vai ter cafezinho, eu vou sair desse negócio aqui de plantão noturno, de 50, 20 pacientes e tal, mas aí, porra, vai ser brilhante. Aí você entra num grande lugar fantástico, mas você fala, não, tá, esse é Paulo Hofer, o oncologista mais famoso do Brasil, saiu na Veja, porque ele recebeu em 2013 ou 2014, não lembro ao certo, 5 milhões de reais em passe, igual o jogador de futebol, mais 200 mil de salário por 10 anos para ele sair do Sírio e ir para a Redditor. E aí você fica almejando e fala, não, eu vou crescer na Redditor, entre na Redditor, vou bombar e tal, no dia que eu estiver nesse dia, que eu vou estar feliz da vida. E aí você fala, quando eu for Paul Lehmann, dono da Ambev ou dono da XP, eu estiver bombando, não vou precisar mais negócio de 200 mil, é nada. E aí eu vou ser feliz e tal. E aí você ou morreu, né? E não foi. Então, uma das coisas que todo mundo me falava é que eu era muito feliz mesmo. Eu andava sorrindo assim na faculdade, eu ia jogar tênis na véspera da prova,
eu não deixava de jogar tênis, eu não deixava de malhar, não deixava de sair, mas fazia as coisas direitinho, tudo bem equilibrado. E eu via uns colegas falando, poxa, tá, morro de saudade da faculdade, eu morro de saudade da escola e tal. Rapaz, morro de saudade, não, a escola era massa, tal, mas a faculdade tá boa, a residência tá boa, achava as coisas bem boas, assim. Sempre fui bem feliz, assim, na infância, na faculdade e tal, na residência. E quando eu mudei para a Conquista, foi bem trash, né? Eu tava igual esse livro aqui, Tristão, né? Tristão e Isolda. Chorando mesmo, assim, chorava do nada, reclamar de tudo, brigar com a esposa, quero o pau com a mãe e tal. Foi um tempo trash mesmo. Não estava feliz do que eu estava fazendo, de jeito nenhum, tava tudo errado. Eu acordava e dormia pensando em soltar uma bomba no lugar, ir embora e tal. E as pessoas que me conheciam há mais tempo, parentes mesmo, falavam, pô, tal, nunca mais eu vi você sorrindo, você sorria mais, você está triste. Eu, não, tá tudo jóia, tudo jóia, tudo jóia. Porque essa época aqui, por incrível que pareça, é a época que eu mais ganhei dinheiro na vida. E estava acabado e tristão mesmo. E aí eu comecei a ver que o trem estava empenando, estava dando tudo errado, assim, quando você olhava as contas bancárias, as coisas financeiras e econômicas, e eu era chefe, diretor, tal, na época acho que foi mais ou menos a época que eu entrei como coordenador da Santo Agostinho também, então eu estava assim, olhava para a carreira, pô, tá brilhando, tal, deve estar felizão na vida, e eu estava no momento mais triste da vida. E comecei a estudar filosofia, né, eu li toda a literatura, todos os livros de Pondé, todos os livros de Yuri Harari, que é um americano, Mário Vargas Llosa, alguns, e comecei a ler Baster, que é um médico que largou tudo para ser trader, depois largou para ser educador físico, depois largou e montou um site de educação. E li muita gente, e sempre buscando respostas e tentando aprender, porque, pô, tinha tudo dado certo, meu serviço estava bombando, o negócio estava tudo andando direitinho, mas eu estava triste. E continuei lendo e lendo os que eu tinha falado antes, né? Daniel Kahneman e Nassim Taleb. Esse é o escritor de Em Busca de Sentido, que é um psiquiatra que foi preso no nazismo, em Auschwitz, e conseguiu sair, escrever um livro fantástico, chama Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Clóvis de Barros, eu sou apaixonado, assim, e tenho feito um bocado de curso dele, lido um bocado de livro. E tenho lido agora muito Sêneca, sempre tentando ver por quê, e assim, nos últimos 3 anos eu sou bem feliz como eu era antes, e larguei o serviço, e entreguei o serviço todo, e larguei tudo, e comecei tudo de novo, montei outro serviço, com outra empresa, com tudo de novo, remando tudo de novo, e todo mundo pensando que era maluco, e em 2018 eu fazia só consultório, não dependia de ninguém, assim, não fazia nada não tinha empresa nenhuma, não fazia química, eu falo, química onde quiser. Você vai para onde quiser, vem, me liga onde quiser, mas eu estou fazendo o que eu quero aqui. E voltei a encontrar, assim, e estou bem feliz na vida há alguns anos. E o que eu queria falar com vocês é isso, assim, não esperem, fiquem esperando que vai ser feliz, né? Você vai ser feliz quando? Desde já, certo? Mantenha essa felicidade do ter passado no vestibular, de ter entrado em medicina, e vai ser feliz todo dia ao amanhecer. Você agradece que você está vivo, e isso não é natural. Uma coisa que me intrigava é que algumas pessoas falavam, isso você precisa ser feliz, só que pare de reclamar e tal. E eu ficava esperando acontecer, assim, esperando eu acontecer, acordar feliz, não acordava, eu acordava xingando mesmo e querendo matar um no hospital. Quando eu mudei desse negócio aí, alguns pacientes, não foram poucos, falaram, doutor, quando você mudou para cá, você está muito mais feliz, okay? Você melhorou. Minha filha falou, né? Minha filha hoje tem 6 anos, e ela falou, papai, quando eu era pequenininha, você era muito mais chato. Então, assim, você tem que ser feliz todo dia, mas não é uma questão de achar que vai acontecer, é uma questão de treino, né? E isso que eu aprendi lendo esse tanto de gente aí, não é fácil, você vai ter que treinar mesmo, assim. Na hora que vier uma reclamação, você muda e fala, não, eu vou agradecer qualquer coisa, agradecer que eu estou respirando. E começa, treina, as coisas vão melhorando, certo? Então, nada de ficar achando que vai ser um dia, busca a felicidade todo dia mesmo. Também não é para chutar um baldão, né? Vou largar tudo e tal, porra louca, porque tem que ter responsabilidade, e chutar tudo dura pouco a felicidade.
certo? Seja grato o tempo inteiro. Era isso. Obrigadão. São os canaizinhos de tentativa de sair do analfabetismo tecnológico. Pessoal, eu já irei passar para as perguntas, tá? Mas antes disso, que momento enriquecedor, sabe, professor Felipe? Eu me sinto tão feliz em saber que os nossos alunos estão tendo uma oportunidade como essa. Eu fiquei aqui te ouvindo tuas dicas, né? E eu fiquei pensando como eu queria ter tido essa oportunidade de ter um professor que me falasse tudo isso quando eu estivesse entrando na faculdade. Evitaria tanta pancada, né, como você trouxe aí. Então, assim, todos vocês, estão tendo essa oportunidade, sabe, gente? E aqui não é clichê, sabe? A gente realmente se preocupa com vocês. E se vocês escutarem aí metade dessas dicas preciosas, vocês não vão apanhar tanto. Eu, como advogada, tive a oportunidade de advogar para algumas turmas de medicina no meio da pandemia. E, assim, em questão de, né, pandemia, formatura, e aí eu advoguei para algumas turmas. E, gente, nossa, eu sabia que não era só a questão da formatura, era uma questão muito maior, o estresse, a autocobrança, e eu ficava triste, né? Eu tive clientes, gente, que tomava Rivotril 3 vezes ao dia, pessoas que iriam começar a vida profissional agora, e aquilo me deixava triste, sabe? E eu escutar tudo isso aí que o professor está falando para vocês, dessa questão do agradecimento, do percurso, de poder ser grato por tudo, pela oportunidade que você tem, de fazer escolhas com sabedoria, de se cuidar da saúde mental, o momento do sono, certo? Então, são questões realmente preciosas para a nossa saúde. Não se cobrar tanto na faculdade, tem que estudar sim, tem que aprender sim, mas tem que ter um momento de tudo, um momento com a família, o momento do autocuidado, o momento da sua espiritualidade. Então, assim, nossa, professor, minha irmã, né, se formou recentemente, e eu vou dar só um conselho para vocês que eu dei para ela, que é a questão do financeiro que ele falou, né? Tenham aí vou dar conselho já de advogado aqui, hein, gente? Anota aí a dica para quando formar, que é a previdência privada, tá? Então, além de ter 2, 3 empregos, dê aí também, faça aí sua reserva para uma previdência privada, porque realmente o profissional liberal, o advogado, o médico, entre outros, a gente realmente fica muito refém do sistema, e é muito complicado a gente pensar numa aposentadoria legal. Então, anota aí a dica também. Tá, gente? Eu já vou passar aqui para as perguntas, que eu tenho certeza que muita gente vai querer fazer pergunta aí para o professor. Então, a gente vai limitar um tempo para uns 10, 15 minutinhos, tá certo? Está aí aberto. Só uma coisa que eu vi aqui, alguém pediu para falar do ponto 6 e 7, é só a questão do inglês, 6 e 7, programação de computação. Acho que foi Sabrina que pediu. O resto eu não vi assim nenhuma pergunta. Deixa eu ver aqui se tem pergunta. Mas pode perguntar mesmo, qualquer coisa eu respondo. Estou aí à disposição. Só acrescentando, professor, que aí como você falou... Se essa aula estiver gravada, pode compartilhar? Pode. Gravou? Tá gravando. Tá gravando sim. Aí, se puder até depois me enviar, viu? Com certeza, professor. Pode compartilhar, não ligo para essas coisas. Só acrescentando, professor, que a gente sempre se perde mesmo. Então, é muito bom estar ouvindo isso aí, essa história de vida sua aí, para a gente também se precaver, porque muito acontece de até tá tendo essa felicidade agora de a gente estar entrando no curso, de estar feliz, e aí quando vai finalizar o curso, vem aquela bomba, e agora eu trabalho, etc e tal, entra em depressão e aí vai tudo por água abaixo. Então, a gente está sempre pensando em estar se cuidando, e essas dicas aí foi muito bom. Você falou Obrigada. assim, e agora, o podcast chama E Agora Como Faço, né? Faço como? Porque na turma que formou agora, formou em junho, não foi possível, foi junho ou julho, eu tinha um contato grande, porque eu já passei por todos os semestres da faculdade, agora eu estou mais no 8º e no internato. Tinha muita proximidade, assim, foi um bombardeio de mensagens logo no pós-formando, porque gente sem saber o que fazer com a prefeitura, que queria pagar com não sei quanto, que queria fazer isso, queria fazer aquilo, e todo mundo meio perdido. Aí eu criei, assim, eu mandei tanto áudio que eles falaram, professor, bota num podcast. Aí eu fui aprender a fazer podcast e estou fazendo, aí uma vez por semana, assim, eu falo as coisas da vida mesmo, do mercado de trabalho, do que estudar e tal.
porque é importante, pouca gente fala isso pra gente, né? Ou mais, o povo tá quieto. E aí, gente, mais alguma pergunta? Aproveitem, hein, que uma oportunidade como essa não Ô, acontece sempre, professor, não. Oi. boa noite, joia. O podcast do senhor está no Instagram ou tem um site específico para a gente encontrar? Tá no... Aí eu fechei o negócio, não foi? Calma aí. Tá no Spotify e nos trem, Google Podcast e tal. Deixa eu botar aqui, tem um linkzinho. Eu vou botar aí no... Você clica... e agora, vírgula, faço como? Eu fui escrever certo nessa vírgula, tem dado problema. Tem esse Linktree aí, você clica aí, vai aparecer o link do Instagram, do Spotify, do canal do YouTube, umas planilhas que o pessoal pediu, essas coisinhas tudo aí. Ah, tá, ok. Valeu. Mais alguma pergunta, gente? Manda para o e-mail da turma. Prontinho. Pessoal, professor Felipe, mais uma vez, muito obrigada, tá? Por sua Obrigado a vocês presença, pelos pelo seus convite aí. ensinamentos. Foi um momento muito rico mesmo. Eu aprendi muito contigo aqui. E eu tenho certeza que os meninos também aí, né? Os nossos novos estudantes de medicina da FASA, também aí, né? Os nossos veteranos, com certeza aprenderam muito também nesta noite. Obrigada aí pelo tempo de cada um aqui Obrigadão mesmo. presente, tá, gente? Nossos colaboradores também aqui. Estou vendo Priscila, Josefine, não vou falar o nome de todo mundo não, porque senão eu posso esquecer de alguém e aí eu me comprometo, tá bom? Muito obrigada, gente, a todos. Obrigadão, Um pessoal. excelente Boa semestre noite. para todos nós. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.